todos a esse nosso programa FIS 360 Graus. Hoje, um dia muito especial para a iniciativa FIS, do Fórum Inovação Saúde. Nós estamos recebendo nesse nosso programa um grupo de pessoas que vão entrevistar o querido amigo e o grande pernambucano carioca, Ricardo Piquet. Ricardo Piquet é uma dessas figuras que todos se encantam quando conhecem. Ele foi um dos grandes idealizadores e batalhou muito pela instalação do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, presidiu o Museu do Amanhã, hoje é o presidente do IDG, o instituto que gerencia um conjunto de locais de cultura em todo o Brasil. São vários que hoje estão sob a coordenação desse carioca pernambucano. Ele é carioca honorário, eu tive a honra de estar lá com ele recentemente, recebendo esse título de carioca honorário. Portanto, Ricardo Piquet, que no passado foi engenheiro, mas hoje ele é um homem da cultura, é um homem da arte, é um homem da educação, é um homem das questões ambientais e climáticas, ele pensa o amanhã, ele incorpora dentro dos seus museus, e muito particularmente do Museu do Amanhã, essa visão do futuro próximo que todos temos que estar muito antenados. Muito obrigado, Ricardo Piquet, por estar conosco. Estará conosco também para entrevistar o Ricardo Piquet. Nós convidamos André Marini. André Marini, também um amigo querido, diretor-geral do Grupo Bandeirantes, professor de comunicação, e foi presidente da Cidade das Artes, uma grande estrutura cultural, artística que existe no Rio de Janeiro. Também está conosco Cláudia Chaves, jornalista, doutora em literatura pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, é uma menina da PUC, do Rio de Janeiro. Ela além de jornalista, é publicitária e é relações públicas. A Cláudia Chaves estará conosco hoje, fazendo essa entrevista com o Ricardo Piquet. Também está aqui conosco o Eduardo Rocha, médico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é fundador do projeto Som-T. O projeto Som-T, que ele idealizou, o Eduardo tem várias qualidades. Eu estou resumindo aqui as poucas, para poder dar tempo para a gente entrevistar o Piquet. O projeto Som-T, ele tenta ligar o canto, é um cantinho de saúde e de arte. Um canto onde ele discute saúde e arte com muita qualidade, com muita categoria e com muita competência. Seja bem-vindo entre nós, Eduardo Rocha. Também está conosco Maria Elizabeth Breia, outra amiga de muitos anos, que eu tenho muito orgulho de tê-la próximo a gente, sempre que precisa, aqui na iniciativa FIS. Ela é antropóloga e é conselheira da Fundação Darcy Ribeiro, uma grande intelectual brasileira, nossa querida Maria Elizabeth Breia, que está conosco aqui. E, por fim, mas não menos importante, obviamente, por ordem alfabética, está o nosso secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Sávio Neves, essa grande figura, grande empreendedor, um homem do seu tempo, aliás, um homem do futuro e do amanhã, sempre pensando a cidade do Rio, o estado do Rio, como um núcleo importante de convergência da cultura, da arte, do entretenimento, do turismo. Então, nós hoje teremos aí uma mesa de debates com os nossos entrevistadores de altíssimo nível. E seja muito bem-vindo, Ricardo Piquet. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo e compartilhar com todos nós esse momento tão importante para a iniciativa FIS. José, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você, com esse grupo que você reuniu, de intelectuais, de amigos, de desenvolvedores e empreendedores em suas áreas, em prol do nosso amanhã melhor, seja na cidade, seja no país. Eu sou muito grato, José,
por estar aqui, por poder compartilhar com vocês e, eventualmente, discutir alguns temas que vocês trarão, de maneira que a gente possa compartilhar esse conhecimento, instigar as pessoas, levar a reflexões para que nas suas áreas os nossos ouvintes aqui possam ter algo mais consistente para que possam conduzir ou encaminhar as questões que nós vamos levantar aqui nas suas áreas, em cada um dos seus ambientes. Muito obrigado, José. Começar a nossa rodada de perguntas, mas antes eu queria já formular uma pequena pergunta a você, Piquet, e era uma pergunta mais de esclarecimento, porque você sabe, eu sou integrante, você me convidou e eu tenho muita honra de fazer parte do Conselho do Museu do Amanhã. E eu gostaria de saber que você pudesse compartilhar com todos por que o nome Museu do Amanhã e não Museu do Futuro, como todos esperavam que fosse. Bom, José, o Museu do Amanhã, na verdade, foi fruto de um conjunto de pensamentos, de iniciativas, de conceitos que foram trazidos. Na época, eu trabalhei na Fundação Roberto Marinho, tive o privilégio de participar desses debates iniciais. E, na verdade, esse espaço que foi discutido para ser criado no Rio de Janeiro era um espaço que pudesse abrir diálogo sobre o futuro do planeta. Tanto que esse espaço ia se chamar um Museu da Terra, alguma coisa dessa natureza. Depois, avaliando que a perspectiva de um museu de ciência daria muito mais concretude, muito mais segurança às informações, todo o museu carrega a credibilidade em si de não ter informações falsas, de ter informações verídicas, baseadas na ciência. Decidiu-se fazer um museu de ciência, um museu de ciência aplicada. E o Museu de Ciência Aplicada pensou-se na possibilidade, dentro do museu, pensar perspectivas do futuro. O que seria, na verdade, a nossa coleção seriam um conjunto de perspectivas possíveis para um futuro, mas não é um futuro qualquer, é um futuro próximo, um futuro de 4, 5 décadas à frente, que os curadores e os pensadores resolveram defini-lo como amanhã. E por trás disso, um conceito filosófico, onde esse amanhã que nós falamos, que é um futuro próximo, é uma coisa que não está pronta, não está definida. O amanhã é hoje e hoje é o dia de agir para que esse amanhã possa ser possível, o amanhã que nós desejamos. Então, baseado nesse conceito filosófico de que o amanhã não está sendo construído todo dia, é que decidimos, na época, chamá-lo de Museu do Amanhã. E acho que foi muito apropriado, por várias razões. Bem acho, e até quebra um paradigma. Você sabe, Piquet, quando eu era menino, existia no século passado já, né? Eu tinha uma expressão muito comum, assim, quem gosta de velho é museu. Então, assim, quando se criou o Museu do Amanhã, a gente tinha a sensação de que o museu era para guardar velharias antigas, já da história da antiguidade. Então, quando se cria o Museu do Amanhã, cria-se um impacto seguinte: que diabo de museu é esse que vai guardar coisas do amanhã? Mas, na realidade, foi muito criativo e muito positivo se criar um museu que trate a perspectiva do nosso futuro imediato, o amanhã, que tem data certa para acontecer, e não uma coisa futura que não tem um prazo determinado. Muito bom, muito bom. Na verdade, bom, vamos essa começar pegada, a nossa... só acrescentando, José, era essa a ideia, Claro. que os jovens que pudessem desenhar um amanhã hoje possam usufruí-lo em breve, e não um futuro de 200 anos à frente. E dizer que a decisão foi constituir uma terceira geração de museu de ciência. A primeira geração é essa que você falou, de trazer peças e objetos do futuro ou do passado para serem estudados. Depois, a segunda geração de museu de ciência foi aquela que repercute ou reproduz fenômenos da natureza. Tem o Museu da PUC de Porto Alegre, por exemplo, é um bom exemplo, que você exercita conceitos físicos e químicos para reproduzir para os estudantes o que é essa ciência que a gente conhece. E a terceira geração é essa, onde a gente baseia informações científicas para projetar futuros possíveis. E só para acrescentar, nós temos hoje o Museu do Amanhã como exemplo em várias partes do mundo. Lideramos hoje uma aliança de museus de ciência orientados para o futuro, que já são 34 instituições, do Japão, de Singapura, da Alemanha, dos Estados Unidos, e aqui, inclusive na Colômbia, aqui perto da gente, que muito nos orgulha.
É uma aliança onde a gente pode trocar essas informações e fazer coproduções por causas globais comuns. Muito bom. Vamos então começar a nossa rodada de perguntas. Vamos pela ordem alfabética. Cláudia Chaves, o nosso entrevistado é todo seu. E muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua sabedoria e, por favor, abra o seu som. Bom dia. Eu sou uma pessoa do Zoom, né? Então, esses outros modos eu fico sempre um pouquinho atrapalhada. Bom dia, Josiê, obrigada pelo convite. Bom dia, Ricardo, por estar com você mais uma vez. André, do meu coração, doutor Eduardo, doutora Elizabeth. Ricardo, até é uma preocupação que o André também compartilha. Eu ainda não vi, e pode ser que eu esteja totalmente enganada, a presença das atividades artísticas para a população demenciada. Porque já está provado que as atividades de desenvolvimento artísticas não curam, mas diminuem os efeitos ou ajudam, né, a não se ter tanta dor. O museu já pensou alguma atividade para essa faixa? Veja, Cláudia, primeiro é um museu de ciência aplicada, mas conectado diretamente com a arte e com as manifestações culturais, e temos vários exemplos dentro do museu. A gente tem dito que a arte transforma o cidadão e a cultura molda a sociedade. E na medida em que a gente trata de sociedade, nós temos que ser bastante plurais, e somos, está no DNA do museu, pensar em toda pluralidade, acessibilidade, e convivência da melhor possível. Na verdade, nós temos dois grandes pilares éticos no museu, que é naturalmente a sustentabilidade, a relação com a natureza, e a convivência, que é a melhor relação entre nós mesmos, com todos. Então, temos vários exemplos, e eu posso mencioná-los aqui, como a gente trabalhou essa pluralidade do museu. E essa pluralidade inclui, sim, a preocupação com diversas dificuldades ou deficiências, desde programas específicos para autistas. Todos os programas nossos são traduzidos em Libras, nós temos educadores deficientes auditivos e nós temos alguns programas de inclusão de jovens de 14 aos 18 e agora nós estamos desenvolvendo um de pessoas maduras a partir de 60 anos. Que, claro, nessa categoria, sejam como profissionais contratados ou como voluntários, teremos um outro ciência. E acho muito legal a sua pergunta, porque há um preconceito contra essas pessoas maduras. Nós temos hoje um preconceito, inclusive um preconceito ou uma má interpretação, um equívoco dentro da legislação municipal de acesso gratuito à cultura, que diz que em todos os estados, acima de 65, você tem meia entrada. No município do Rio, acima de 60 é gratuito, como se acima de 60 fossem pessoas incapazes de gerar a sua própria riqueza, remuneração e poder pagar um ingresso que custa R$15 meia, né? Então, acho que é um tratamento inadequado e nós estamos pensando nisso. Mas, nos últimos 2 meses, nós começamos a falar sobre isso, a partir de um exemplo que José, eu acho que a maioria conhece aqui, de um dos melhores atendimentos que o museu oferece hoje, que vem de um senhor maduro, de 62 anos, da nossa comunidade vizinha da Providência, chamada Chiquinho. E ele não se cansa em dizer que foi contratado com carteira assinada após os 62 anos, o que é absolutamente claro que ele é um benefício para o museu na medida do empenho, do compromisso dele e da maturidade dele em lidar com problemas que aparecem no dia a dia de um museu como o Museu da Manhã, que recebem 4, 5 mil pessoas por dia, né? Então, acho que sim, devemos tratar da pluralidade também trazendo essas questões da maturidade e acho que a gente poderia ir mais além, definindo compromissos, métricas para apresentar como compromisso do museu. Você sabe, Piquet, você está falando do Chiquinho e eu estive no museu numa recepção de casamento até, que foi o primeiro casamento feito lá no museu recentemente, e o Chiquinho estava lá fazendo um trabalho de apoio, suporte aos convidados e tal, e ele me disse assim, José,
nós estávamos há pouco falando sobre gratidão, a importância da gratidão e como esse sentimento humano ele é interessante. O Chiquinho é de uma gratidão gigantesca a você, Piquet, e ao museu por terem acolhido ele com, acho que foi a primeira carteira assinada dele, teve alguma história que ele me contou na vida. Então, ele se transformar nesse cidadão pleno, e às vezes um pequeno aceno, um pequeno procedimento faz com que as pessoas se transformem. E o Chiquinho é um exemplo disso, da gratidão e da alegria de estar ali trabalhando formalmente, um senhor que veio da comunidade muito carente e tal. Muito legal isso. Bom, eu tinha dito que nós faríamos pela ordem alfabética, e pela ordem alfabética eu me equivoquei, e ao invés de chamar o André, chamei a Cláudia. Então, dando continuidade ao meu equívoco, mas prestigiando as mulheres primeiro, vamos para Maria Elizabeth Breia, porque aí fica uma coisa mais composta, mais organizada, as ladies first. Beth, por favor, Beth Breia, essa querida antropóloga, o Ricardo Piquet é todo seu. É um prazer estar aqui nesse painel, e claro que é uma honra muito grande poder entrevistar o Piquet, que eu venho acompanhando há algum tempo, principalmente porque eu trabalho também na área de cultura. E trabalho há muitos anos em museus e arquivos e uma série de equipamentos dessa natureza. E com relação ao Museu do Amanhã, o museu é um museu de conteúdo, principalmente, né? Quer dizer, ele não abriga um acervo como tradicionalmente a gente conhece. A manutenção de acervos, de reservas técnicas, discussão sobre propriedade de acervo, riscos de sinistro, tal, são problemas que os museus mais tradicionais enfrentam, em grande maioria, com muita dificuldade, né? Vide casos como, talvez o mais emblemático recente, é o caso do Museu Nacional. Você acha, Piquet, que museus nos moldes do Museu do Amanhã são uma tendência? Veja, Beth, eu acho que é uma tendência de um novo formato de museu, mas em momento algum deve anular os museus tradicionais. Eu só acho que essa nova geração de museus, que eu tive o prazer de participar do primeiro deles no Brasil, que foi o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, é um museu de um patrimônio intangível, portanto não tem peças, e nem precisaria de peças para contar a riqueza de um idioma. Eu acho que ele veio para ficar por várias razões. Primeiro, porque é uma maneira mais fácil dele interagir, dele construir narrativas, contar melhor histórias que se quer contar. Foi no Museu da Língua, foi no Museu do Futebol, agora no Museu da Manhã. Agora, ele vem e traz ferramentas que podem auxiliar todos os outros tipos de museus, né? Eu tenho um sonho pessoal de fazer do Museu de Petrópolis, por exemplo, que tem peças lindíssimas que encantam a todos desde a minha infância, não só pelas pantufas, mas pela riqueza daquelas peças, mas é necessário colocar tecnologia para que as pessoas contextualizem cada peça daquela, fazendo uma holografia. Por que não conversar com Dom Pedro, com a Princesa Isabel, ou com as personalidades daquela época? Contar o significado de cada peça traria muito mais riqueza e melhoraria essa percepção de valor daquelas peças. Então, eu acho que o formato do Museu da Manhã, sim, ele vem para ficar, e mais do que isso, ele pode contribuir com os outros formatos, trazendo um pouco de tecnologia. Nós temos hoje nessa rede de museus, que se chama FORMS, que é Future Oriented Museum Synergies, que conecta museus que não têm prédio. Uma plataforma do Climate Museum de Nova York não tem prédio, mas ele tem áreas de exposições onde eles trazem essas causas e debates e eventos e seminários. Só agora, depois de 8 anos, eles estão pensando em criar uma sede própria para abrigar algumas exposições de longa duração. O Museu da ONU de Copenhague, o UN Live Museum, que eu faço parte do board lá, eles não têm também prédio, começaram a construir, a buscar recursos para um prédio, voltaram atrás para trazer uma plataforma, para depois convencer a população da necessidade de um prédio como consequência, e não como primeiro movimento. Então, acho que é um movimento, sim, que facilita essa interação, principalmente com a juventude, que não tem mais paciência para estar 2 horas na frente de um quadro negro ou verde, mas passa 6, 8, 10 horas se deixar em cima de um computador, de uma
ou de um celular, né? Muito interessante essa visão, não é? De poder integrar aspectos da tecnologia digital a esse mundo real. Por exemplo, você pegar o metaverso, enfim, colocar ali os seus a possibilidade de você fazer uma imersão em um ambiente interativo. Seria muito. Você deu esse exemplo. Eu gostaria muito de conversar com Dom Pedro II. É uma figura que eu tenho muito interesse pessoal de ter uma conversa, entender melhor a cabeça dele, o que ele pensava do mundo, da vida, do país, das coisas que ele fez, como é que ele construiu toda uma lógica. Seria muito interessante a gente ter um avatar meu, junto com o Dom Pedro II, conversando interativamente lá em Petrópolis. Sávio Neves, que está conosco, pode pensar já muito nisso também como uma grande inovação para o ambiente da cultura. Muito legal. Bem, vamos então agora sim dando sequência numa ordem alfabética ao nosso André Marini, diretor-geral da Rede Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes. Por favor, André Marini, nosso André Piquet está à sua disposição. Bom dia a todos. Dr. José, obrigado mais uma vez por estar aqui inserido nesse grupo tão especial e especialmente por estar aqui entrevistando e homenageando o Ricardo Piquet, né, um gestor que inspira tantas pessoas. Eu tive uma oportunidade de ficar por cerca de 3 anos lá no conselho do museu com ele e aprender muito nesse período. E só queria fazer uma correção, doutor José. O senhor não errou na ordem alfabética, começou certinho pela letra A. As nossas maravilhosas entrevistadas vieram primeiro e agora vamos nós, com as nossas perguntas, né? Vamos lá. Perfeito, André. Eu queria, Piquet, voltar na pauta da professora Cláudia Chaves sobre questão de saúde. Nós todos sabemos, né, o IDG tem, ao longo dos últimos anos, se tornado uma referência na gestão de centros culturais e na gestão de programas ambientais. E sabemos também que tanto na dimensão da cultura quanto na relação com a natureza existem uma série de aspectos que beneficiam a saúde física e mental das pessoas. Minha pergunta é se a nossa população tem conhecimento dessas dimensões da relação da cultura e do meio ambiente com a sua saúde e se os gestores públicos nossos, brasileiros, valorizam esses aspectos ao apoiar ações ambientais e culturais, dessa conexão direta com a saúde e o bem-estar da população. André, muito obrigado por participar aqui. Você sabe que eu sou seu admirador. É um dos caras mais gentis e educados que eu conheci nessa vida pública aqui no Rio de Janeiro e por isso nós nos tornamos muito próximos. Mas, André, eu acho essa pergunta ótima porque é a base de todo o sentido da cultura nas políticas públicas da cidade e do país, né? Eu tenho dúvidas. E li outro dia um autor britânico do final do século XIX, o cara dizia: toda a sociedade tem a cultura que merece. A partir desse entendimento de cultura, se você percebe valor na cultura, você vai trabalhar por isso, você vai se esforçar, você vai cobrar dos dirigentes, das lideranças, para que ofereça cultura de boa qualidade, para que essa cultura, sabendo que a arte e a cultura transformam pessoas, trazem uma perspectiva diferente, seja de uma perspectiva de conforto, de entendimento melhor do seu meio, de onde você vive, de onde você veio, para onde você pode ir, até de criações disruptivas que confrontam alguns status quo que você vê hoje e, através de uma manifestação cultural, de um protesto, você muda a legislação para um mundo melhor. Então, eu tenho dúvidas, claro, em relação à sociedade, né? A gente tem visto hoje que as pessoas, às vezes, usufruem da cultura e nem se percebem que estão usufruindo da cultura. No período de pandemia, durante o claustro, esse impedimento de circular, de interagir, o que seria desse nosso período sem a cultura, sem um livro, sem um vídeo, sem um show que você pudesse assistir em casa? Qualquer dessas interações aliviaram certamente esse período de pandemia. E as pessoas não perceberam que isso é cultura, que isso é uma produção que requer cuidado, talento e recursos também para manter essa cultura. Então,
eu tenho dúvidas o tamanho da percepção da nossa sociedade sobre a importância da cultura, né? E muito mais no Rio de Janeiro. Aí está Sávio, parceiro de muitos anos, que hoje lidera o turismo. Os dois grandes ativos do Rio de Janeiro, eu não me canso de dizer, é a natureza e a cultura, né? As pessoas vêm de fora para entender o que é que se faz aqui no Rio de tão maravilhoso, como é que se constrói os carnavais, como é que se constrói o samba, de onde veio, para onde vai. Então, eu acho que esses ativos certamente precisam ser melhores trabalhados. Eu não acredito que a maioria, infelizmente, das lideranças políticas do nosso país, não só do Rio de Janeiro é um pouco mais grave por isso, porque a identidade cultural do Rio de Janeiro está muito associada à riqueza cultural que é produzida aqui. Mas eu acho que o entendimento das lideranças políticas é muito raso em relação à importância da arte e da cultura no dia a dia das pessoas, no ambiente e nessa saúde mental que, em tese, todos defendem. Muito bom, muito interessante. Eduardo Rocha, fique à vontade, a sua pergunta ao nosso Ricardo. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, José, pelo convite. É uma honra estar aqui acompanhado de cabeças tão nobres, né? E fazer o papel de um entrevistador sem a qualificação de um jornalista, né? Então, obviamente, a responsabilidade aumenta. Mas eu posso me posicionar como grande admirador das artes e do trabalho que tem sido feito sob a liderança do Ricardo Piquet, e vou juntar algumas das ideias que já foram levantadas aqui e tentar fazer uma pergunta mais específica. Primeiro, eu gostei muito do conceito dos jovens a partir de 60 anos, né? Esse não foi exatamente o termo, mas onde eu entrei esse ano. Eu nasci em 62, como eu dizia há pouco tempo, em Xerém, na Fábrica Nacional de Motores, e me sinto capaz de contribuir ainda com muita energia, tendo esse exemplo aí do Chiquinho, contratado aos 62 anos, com a primeira carteira assinada, e parabéns por incentivar essa turma, da qual eu faço parte agora. Em seguida, eu queria falar, entrando nessa questão da interface, né, que foi abordada pelas perguntas anteriores, entre a saúde e a arte, que é o foco principal do projeto Som T, e queria falar um pouquinho, Ricardo, sobre, e citando um dos artistas da nossa geração, eu posso dizer, já que daqui a pouco você também chega aos sexagenários, não falta muito, mas você vai chegar lá, citando Renato Russo. Você está no mudo, eu acho. Mas citando Renato Russo, que sem dúvida foi um dos grandes poetas da nossa geração, em que ele dizia que o futuro não é mais como era antigamente, em uma das suas músicas, né? E acho que o Museu do Amanhã é um reflexo disso. A gente tem a honra de ter em nossa querida cidade um dos museus que é exemplo do que vem por aí ou já está aí, né? Então não precisa ser o futuro, como dizia o José, tão distante, é o presente já logo ali. Então é o amanhã mesmo. E chegando à minha pergunta, então, aqui voltada à área tecnológica, nós tivemos nesse momento de pandemia, como já foi dito anteriormente por você mesmo, os artistas tendo um papel de promotores de saúde, né? E isso é fundamental. No entanto, a saúde dos artistas, ela está muito, e acho que isso é histórico, ela é muito frágil, seja pelas suas características individuais, né, pessoas mais sensíveis, mas muito com relação a acesso. Os artistas, com muita frequência, não têm plano de saúde, e nós tivemos exemplos específicos, eu vou citar apenas um, o Aldir Blanc, que perdemos na pandemia para a Covid e em condições de saúde, de atendimento muito precárias. Foi muito triste ter essa perda. Poderia citar muitas outras. Mas falando de coisas boas e falando do futuro, eu queria que você tentasse nos exemplificar, e eu sei que você está sempre pensando ali na frente com novos projetos, exemplos de tecnologia ou de formas em que a tecnologia vai aumentar o acesso à cultura, né? Não somente ao Museu do Amanhã. E eu faço analogia entre o que foi a telemedicina, em que o enclausuramento das pessoas permitiu que abrisse uma barreira para que hoje nós tivéssemos mais acesso à saúde através dessa ferramenta, e o que você já citou, né, o próprio Museu da Manhã, que ganhou prêmios por ser um museu acessível, e no momento que as pessoas não podiam frequentar o museu,
talvez o número de visitantes tenha aumentado ainda mais. Então, esse é um bom exemplo, uma boa analogia entre saúde e suas dificuldades e a arte, né, e as suas soluções. Além do acesso, você vê alguma aplicação da tecnologia que vem por aí, que vai nos transformar? E tendo o Museu do Amanhã como exemplo, mas talvez outros museus? Claro, Eduardo, eu acho que essa é uma vertente que qualquer equipamento, aliás, qualquer companhia, qualquer instituição precisa se associar para poder sobreviver no mundo de hoje, que é a tecnologia. Qual a tecnologia que vai embarcar depende de cada negócio, depende de cada conjunto de clientes, né? Mas no caso da cultura, a tecnologia é fundamental, por várias razões. Uma delas você mencionou aqui, que nós, quando nos vimos impedidos de abrir as portas do museu, e eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que foi com muito lamento que a gente fechou as portas do museu em março de 2020, porque nós fizemos muito sacrifício para manter esse museu aberto, e aí por uma questão de interferência negativa política do então gestor do município do Rio de Janeiro, que não tinha a menor ideia do que se tratava a arte nem museu. Era o museu mais visitado da América do Sul, ele simplesmente cortou 100% do orçamento desse equipamento municipal. E nós passamos muito esforço para buscar recursos privados. Hoje o museu se mantém 100% com recursos privados, e nós nos vimos impedidos de avançar ou de manter as portas abertas por conta da pandemia. E tivemos aí a capacidade interna do nosso time, muito aguerrido, de reverter para o museu em casa. De 15 dias, estávamos oferecendo uma programação em casa de lives, de debates, de tours virtuais da exposição que estava em cartaz, que a exposição era a exposição para todo mundo, como alimentar pessoas, 10 bilhões de pessoas de maneira sustentável. Nós fizemos a parceria com o Google Culture Institute para colocar outras exposições e trechos da nossa exposição, não só no Museu da Manhã, mas também no Paço do Frevo, em Recife, à disposição da grande população que não poderia sair de maneira gratuita. Isso foi feito de maneira muito rápida. Aliás, essa mudança surpreendeu a todos, né? Não só como nós disponibilizando, como todos nós passamos a interagir, a conhecer o Zoom, que tem aqui a embaixadora Cláudia defendendo, mas todas as plataformas que nós tivemos acesso, que nós não fazíamos isso antes. E hoje, Eduardo, passamos a entender que jamais seremos antes, ou como antes, de fazer um encontro absolutamente presencial. Todos os encontros agora são transmitidos, de maneira que você reúne um grupo para ouvir cultura ou debater um determinado tema no museu para 400 pessoas e abre-se a rede para atender a 4.000 pessoas, né? Então, isso é um ganho de amplitude ou de ampliação de acesso de tudo que é feito no Museu da Manhã e certamente na grande maioria dos museus no mundo. Agora, eu vou além. Nós temos que ver como os jovens hoje interagem em diversas formas na periferia. Hoje nós estamos montando um museu novo em São Paulo, o Museu das Favelas, dentro do Palácio dos Campos Elíseos, em São Paulo, e nós estamos vendo o volume e a potência das favelas na produção cultural que a gente pouco conhece. São pessoas hoje que são seguidas por dezenas de milhões de pessoas, e eu tenho certeza que a maioria aqui de nós nunca ouvimos falar. Então, é uma potência que se instalou não só na produção cultural na periferia, nas comunidades, que hoje existe um bastião do nome do termo favela, que é a CUFA, que mantém essa tradição do nome favela não ser esquecido e mais ser fortalecido, do que acontece com esses jovens e como eles propagam as suas artes, a produção, e como eles mesmos colaboram para ampliar o acesso. Nós tivemos um pequeno exemplo, por exemplo, em Recife, que nós fizemos uma curadoria coletiva de patrimônios periféricos, era o nome da exposição, convidando vários jovens da periferia de Recife para produzirem uma exposição dentro do Paço do Frevo. Nós passamos meses com essa exposição e voltamos a ter filas como na inauguração do Paço do Frevo há 8 anos atrás. Tamanha a integração deles entre eles e a capacidade de engajar esses públicos para dentro de um museu como foi o Paço do Frevo. Então, eu acho que a tecnologia é fundamental, eles estão nos mostrando isso, os jovens, os periféricos, e nós temos que embarcar com eles. E só para
para finalizar aqui, José, dizer em primeira mão que a próxima exposição, grande exposição no Museu da Manhã, e nós não divulgamos em lugar nenhum, vai ser o ano que vem sobre o celular, exatamente sobre o celular, porque há 50 anos atrás se fez a primeira ligação com tecnologia celular e o cientista que o fez ainda está vivo, com 92 anos, e está interagindo conosco. Certamente não poderá vir ao museu, mas em abril será celebrado os 50 anos da primeira chamada. O primeiro aparelho foi produzido há 40 anos atrás. Imaginem, né? Josias, então, o Piquet vai dizer que o criador é lá de Recife, hein? Não, a gente não queria dizer isso para não gerar polêmica, mas certamente foi. E vale lembrar que Muito pelo bom, telefone muito foi o primeiro bom. samba, né? Pessoal, vamos dizer, pelo telefone, primeiro samba. Pode pelo samba, exatamente. Não por acaso. Piquet, Agora, o primeiro samba interessante. produzido por inteligência artificial foi no Museu da Manhã, produzido por um pós-doc de Harvard, e produzimos no Museu da Manhã. Aí me perguntaram, e esse samba produzido por inteligência artificial foi bom? Eu disse, não, foi péssimo. Foi o primeiro, mas foi péssimo. Vamos ver os próximos. Bom, muito bom. Piquet, é muito interessante esse olhar que vocês têm feito a respeito da contemporaneidade do mundo, né? Muito particularmente assim, das adjetivações, das denominações. Por exemplo, você falou do Museu da Favela e que a CUFA, que é a Central Única das Favelas, tem feito um esforço grande para manter esse nome favela. Você sabe que no Brasil tem uma curiosidade. Às vezes, ao invés de nós enfrentarmos as dificuldades, acolhermos e fazermos inclusão das situações mais difíceis, a gente acaba mudando o nome. Por exemplo, na medicina, o Brasil é o único país do mundo em que a lepra se chama doença de Hansen. É Hanseníase. Em qualquer livro, em qualquer artigo no mundo inteiro, o nome é lepra. Aqui, como a lepra, nós não tínhamos como combater os problemas da miséria, da sujeira, da pobreza, que eram fatores desencadeantes e muito importantes na lepra, nós preferimos mudar o nome para Hanseníase. Assim tem sido com as favelas, que passaram a ser comunidades. Eu acho, até o termo favela, até porque eu sou flamenguista, né? Nós somos da favela do Rubro Negro, então nós já estamos habituados à turma da favela. Eu gostaria que esse nome permanecesse ativo. Sávio Neves, por favor, a sua pergunta, o seu comentário com o nosso querido Piquet. Que alegria, Josias, que alegria estar aqui hoje junto com essa turma boa, aqui em torno do nosso Piquet, e você fazendo esse trabalho espetacular que vai muito além da tua área de saúde, né? Você sempre trazendo temas importantes. Falar do Piquet, falar um pouco dessa transformação do Rio de Janeiro nos últimos 30 anos. Ele, como eu, como você, José, viemos de fora do Rio, somos cariocas que amamos essa cidade, amamos o estado, até muito mais do que algumas pessoas que nasceram aqui não cuidam da nossa cidade, da nossa terra. E o Piquet dá a sua contribuição, da sua competência, sua experiência, sua força motora, que ele traz da sua experiência profissional no mundo inteiro, ele ferroviário como eu também, mas que adotamos outras áreas de trabalho. E todo o trabalho que o Piquet faz se reflete na minha área de trabalho, que é o turismo. Tudo isso que nós estamos falando aqui de cultura, esse binômio cultura-turismo, eles andam juntos. O turismo não existe sem cultura, a cultura não existe sem o turismo. E a gente precisa incentivar, né, nos indignar quando aparece um oportunista. Piquet falou de samba. O sujeito, para ser candidato a prefeito do Rio, tem que gostar de samba. Tinha que ter, além do psicotécnico, tem que ter uma entrevista, igual faz contratação de profissional, aí para o Museu da Manhã. O cara que quer ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro tem que ter uma entrevista antes de colocar o nome dele à disposição do público. Ele tem que cantar 3 samba, Piquet. 3 samba inteiro na capela. Se não souber cantar o samba, para prefeito do Rio não serve, gente. Vai ser prefeito lá de São João del Rei, de onde ele quiser ser. Do Rio tem que gostar de samba, porque esse é o nosso produto turístico. A bossa nova,
a cultura, as pessoas vêm para o Rio de Janeiro atrás dessa tradição, dessa história nossa, né? Então, tudo que o Piquet faz reflete no turismo. Nosso segmento é muito agradecido. Eu lembro quando o Piquet inaugurou, só para contar rapidamente aqui, como o trabalho do Piquet reflete na nossa atividade do turismo. O Piquet inaugurou o Museu da Manhã e foi aquele sucesso, né? Aquela novidade, as filas lotadas ali na Praça Mauá, dando volta, aquela coisa toda. Aí o Piquet me chamou lá e falou, sabe, eu não posso ter um museu chamado Museu da Manhã com uma bilheteria de ontem, do século passado. E aí ele começou a estudar como ele ia facilitar a entrada das pessoas de forma eletrônica, de compra antecipada, com horário marcado. Hoje, todos os equipamentos do Rio de Janeiro são assim, muito por conta do trabalho que o Piquet fez no Museu da Manhã. Então a gente se inspira no Piquet, nesse profissional espetacular que o Rio de Janeiro agora fez, por merecimento, fez a correção, corrigiu a certidão de nascimento dele, agora ele é um carioca de fato e de direito, e a gente tem muito orgulho dessa pessoa. E rapidamente, só para fazer uma pergunta e deixar o Piquet desenvolver um pouco mais aí do seu trabalho, o museu, como já foi falado aqui, o Museu da Manhã inspirou outros museus nesse mesmo conceito, nessa mesma linha de Museu da Ciência do Futuro, no mundo inteiro, né? Na Holanda, enfim, em outros países do mundo inteiro. E o Piquet tem levado esse know-how, exportando esse know-how. Você imagina o Brasil exportar know-how, ação de Museu do Futuro. É muito orgulho isso para a gente. Pouca gente sabe, mas o Museu da Manhã inspirou o mundo inteiro, alguns países, para terem também o seu Museu da Manhã. E isso também, assim como as marcas mais fortes do Rio de Janeiro, do Brasil, como o Rock in Rio, o Museu da Manhã leva esse nome do Rio de Janeiro. E isso reflete na visitação aqui para a nossa cidade, para o nosso estado. E eu queria que o Piquet falasse um pouco mais desse trabalho que ele desenvolve no mundo inteiro para levar o nome do Rio de Janeiro e o nome do Museu da Manhã. Bom, Sávio, obrigado aí pelas suas palavras. Você é suspeito porque é um amigo de muitos anos. Passamos aí alguns perrengues aí juntos. Só lembrando, eu comecei a interagir com o Sávio quando nós montamos o projeto do Cristo Redentor, o projeto Cristo de Braços Abertos, em 1999, para celebrar o ano 2000, 70 anos do Cristo. E Sávio foi um parceiraço lá para viabilizar essa operação, essa construção. Nós colocamos elevadores, escadas rolantes. Antigamente deveria se subir necessariamente aqueles 750 degraus e não tinha outra opção, né? Então montamos lá, criamos aí com a ajuda de Sávio uma operação inédita, foi página inteira do valor, quando a gente conseguiu botar 2 unidades de atendimento ao turista, simplesmente porque 2 concorrentes queriam patrocinar o mesmo espaço, a Gasterne e a Amsterdã Sauer. E foi matéria quando a gente conseguiu juntar os 2 que nunca tinham sentado na mesma mesa, mas sentaram e patrocinaram o mesmo projeto por uma boa causa. Então foi uma experiência bacana. Nós fizemos 22 versões até aprovar aquele projeto, né, Sávio? Porque tinha todo mundo para trabalhar contra. Era o patrimônio nas 3 instâncias, era a igreja, era o meio ambiente nas 3 instâncias, era a assessoria do prefeito, então o prefeito Conde, 2 pessoas muito especiais, o Jorge I e o Fernando Chassel, 2 falecidos, mas foram importantes para definir a melhor interferência naquele monumento espetacular, e eu acho que ficou muito bacana aquela conjunção de elevadores e escadas rolantes. Mas dizer para você, Sávio, que essa interação, você muitas vezes foi minha inspiração para trabalhar com esses equipamentos, e tanto no museu do Amanhã, mas antes nos projetos Cores da Cidade, que a Fundação fazia. Depois trouxemos aí alguns projetos de formação de jovens, que eu quero trazer de novo para o museu. Jovens de 14 a 18 anos, aprendizes, têm que passar pelo Museu do Amanhã. Eu queria que todos os aprendizes da cidade, por todas as instituições certificadoras, conhecessem a pauta do amanhã, para que possa ajudar a vida deles para sempre pensarem nessa perspectiva. E falando dessa ideia do Museu da Manhã, que vai muito além de uma bela arquitetura do Calatrava, diga-se de passagem, uma escolha
acertada do prefeito Eduardo Paz na época, a ideia de trazer esse pensar sobre o amanhã provocou vários museus, né? Nós temos aí declaradamente o Climate Museum de Nova York, ele diz que foi assim, o Museu de Ciência de Melbourne foi inspirado no Museu da Manhã, o Museu do Futuro de Dubai diz que se inspirou no Museu da Manhã, o Science Museum não me disse que morria de inveja porque não tiveram essa ideia lá em Londres, mas virou nosso parceiro com 1 ano de existência do Museu da Manhã, assinou um termo de cooperação e se tornou conselheiro, assim como o Josier, o Ian Blatchford, que é o CEO, Sir Ian Blatchford, é nosso conselheiro até hoje, né? E interagiu com várias instituições britânicas. Inclusive, a exposição Sebastião Salgado está em Londres, está em Manchester, porque nós levamos Sebastião por 3 dias, em 2019, para participar do encontro conosco lá, e ele apresentou essa riqueza, essa belíssima exposição de 7, 8 anos de trabalho para vários museus dessa nossa rede. E eles declaram com muita tranquilidade, com muita generosidade, o papel do Museu da Manhã, tanto que nós desenvolvemos, a partir de uma fundação que nós criamos em Amsterdã, que exatamente, ela se chama MOTI, que é Museum of Tomorrow International, uma fundação de brasileiros e holandeses, para desenvolver projetos a partir desse conceito do Museu da Manhã. E tivemos a felicidade de desenvolver um deles, que se chama Demà Museum, Museu Demà. Demà em catalão se chama do amanhã. Então é um museu em Barcelona, que decidiu chamar de Museu da Manhã como se fosse uma filial carioca, o que foi muito orgulhoso para nós, porque vocês sabem que os catalães são parecidos com os cariocas e com os pernambucanos, né? São muito orgulhosos e ciosos da sua terra. Aceitar colocar o nome de Museu Demà, eu achei o máximo. E aí, quando eu fui falar com o prefeito, para saber o que o prefeito achava, Eduardo, ele disse: será, Eduardo, isso é espetacular, os caras darem do Museu Carioca lá para eles, né? E nós fizemos o master plan desse museu, fizeram agora a primeira exposição, tomara que nos próximos anos construa esse museu. Mas a ideia básica, sabe, para eles é ver essa perspectiva hoje no mundo interativo, e aí eu poderia falar um pouco mais do mundo de hoje, porque tem um dilema grande. Nós hoje vivemos o melhor momento da humanidade jamais registrado, nós vivemos hoje, de longevidade, de qualidade de saúde, de acesso à vacina, de guerras, de uma série de benefícios que a humanidade nunca viu, né? A perspectiva de vida no ano 0 era de 28 anos, em 1940 era de 40 anos, hoje já vai em 75, deveria ir para 85, talvez não vá por conta da pandemia, mas é um momento rico para a humanidade. Por outro lado, é um momento perigoso da humanidade por conta das provocações que o homem mesmo está fazendo. É o momento do antropoceno, que nós traduzimos no museu, num grande espaço museal, né? Esse espaço coloca a humanidade em risco. Na verdade, a gente tem risco de pandemias, a gente tem risco de crises nucleares e a gente tem risco de perda de biodiversidade pelas mudanças climáticas, o que pode afetar todos nós. E esse fenômeno nós já estamos traduzindo e trabalhando muito forte no museu como um grande fenômeno de injustiça climática, que a gente pode falar em seguida, se assim vocês desejarem. Mas acho que essas provocações, sabe, é que tem levado o interesse de outros lugares a olhar, observar e valorizar a iniciativa carioca aqui do Museu da Manhã. Muito interessante isso. Inclusive, eu achei muito instigante a provocação que o Sávio Neves fez, de que o prefeito da cidade do Rio, não só do Rio, de São Paulo, de Recife, de Porto Alegre, de Curitiba, de Florianópolis, de Natal, de onde for, de Salvador, o prefeito tem que ter intimidade, tem que gostar daquela cidade, dos hábitos, da cultura local. No caso do carioca, o prefeito deveria ter, eu estou de acordo, Sávio, não só o prefeito, mas o candidato a governador, ele tem que gostar de samba, ele tem que gostar de um boteco para tomar uma cerveja, ele tem que gostar do futebol, de preferência, óbvio, que seja um flamenguista, que vá ao Maracanã no Fla-Flu para a gente ver como é que ele se comporta no Maracanã. Enfim, eu acho que são culturas locais que cada estado, cada cidade tem a sua e que devia ser minimamente assim
o prefeito tem que ter intimidade com o seu ambiente, ele tem que gostar daquela gente que gosta de toda a sua cultura local. Muito interessante isso. Mas mudando um pouco o rumo da... José, da posso complementar aqui? Claro. Posso, Tá sem som. essa provocação inteligente e bem-humorada do secretário Sávio? Então, essa questão da pergunta aos candidatos, ela é muito importante, de verdade. Aí eu queria compartilhar aqui com os amigos. Por tradição, desde a volta da democracia, a Bandeirantes faz sempre o primeiro debate entre os candidatos. Então, o debate aos candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro está marcado para o dia 7 de agosto, né, no domingo, às 8 horas. E eu já notei aqui essa provocação do Sávio. Estará na pergunta para os candidatos a governador do estado essa identidade cultural com o nosso estado. Então, Sávio, já está incorporado no primeiro debate desse ano, que vai ser no dia 7, a pergunta já está incorporada. Aliás, está de parabéns, Marine. A Bandeirantes sempre presente nessas coisas dos estados, das cidades, de uma forma bastante ativa e sempre na frente, fazendo acontecer. Eu sou na primeira... Esses debates da Bandeirantes são sempre muito bons, muito ricos de discussão. Eu acompanho presente em todos eles, ali. Parabéns por mais essa iniciativa a favor dos estados do Brasil e do Rio de Janeiro, no caso, em particular. Bem, mas dando continuidade, então, a nosso... José, só vou pedir licença aqui. Primeiro, agradecer o Marine, dar parabéns pelo trabalho, a nossa Band. Dar um grande abraço para esse meu querido irmão Piquet. Deus continue te abençoando com muita saúde. A todos os amigos, colegas aqui da mesa. Josias, meu mestre, meu líder. Eu vou ter que entrar rapidamente aqui para fazer a reinauguração do Palácio de Cristal nessa cidade imperial de Petrópolis. Mas eu quero deixar registrado aqui minha alegria, minha satisfação por essa homenagem ao nosso Piquet. O Piquet é daquelas pessoas que você pode fazer o dia inteiro com esse debate, ele vai ter coisa para contar aí. Um grande abraço, um beijo para vocês. Obrigado, Sávio Neves. Secretários, boa sorte aí, parabéns pela reinauguração do Museu do Cristal, aí, Palácio do Cristal, em nossa querida cidade imperial de Petrópolis. Parabéns, boa sorte. Obrigado. E parabéns pelo ótimo trabalho que você está fazendo. Obrigado, meu irmão. Um bem, dando continuidade, então, aqui ao nosso encontro, a nossa conversa com o Ricardo Piquet, PDG, do Museu do Amanhã e de tantas outras instituições culturais no Brasil. Piquet, você sabe, eu estou em Portugal no momento, e eu fui visitar agora o Museu de Arquitetura e Tecnologia, o MAT, que tem aqui em Lisboa. E lá estava uma exposição, também uma exposição digital, virtual, muito bonita, falando dos povos, das culturas múltiplas de vários países. E ao final desse tour feito nessa exposição, havia um local, um ambiente onde uma plataforma você media a sua contribuição para a questão climática e ambiental. O teu consumo de gasto de ar-condicionado, de cozinha, de quantas televisões você tem na sua casa, e você ia colocando aqueles dados ali, e depois aquilo gerava um mapa em que a média mundial de consumo e de contribuição ao clima, você dava a sua contribuição, de que forma você era medido, comparando com a média mundial, comparando com a média do seu país, comparando com a média da sua região geográfica. Eu achei aquilo muito interessante e até sugiro que a gente possa, nesse momento que nós estamos lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com uma exposição do Sebastião Salgado, que é um homem que tem dedicado a sua vida à questão civilizatória, a questão ambiental, a questão climática, que tem sido uma grande preocupação de Sebastião Salgado, essas questões das transformações climáticas e ambientais no mundo, o impacto disso na civilização, e tem sempre defendido muito causas humanitárias da maior expressão e qualidade. Como é que você está vendo o papel que o Museu do Amanhã, no caso, e dos demais museus e equipamentos culturais que você, através do IDG, coordena,
como é que você acha que contribuição o IDG, aí muito mais do que o Museu do Amanhã, eu sei que vocês têm museus espalhados aí pelo Brasil em vários lugares, de que forma vocês entendem que estariam podendo contribuir para que a questão climática e a questão ambiental entrasse na pauta das discussões no país de uma forma mais assim dispersa possível, a maior quantidade de pessoas. Aqui eu vejo na Europa, aqui, pelo menos aqui em Portugal, onde eu estou passando um período, a questão ambiental e climática ela é discutida de uma maneira absolutamente normal. Num bar, num restaurante, as pessoas falam disso, já introjetaram essa temática como relevante. A questão do aquecimento global, a questão do consumo de eletricidade, energia, do gás, enfim, faz parte do cotidiano das pessoas. As pessoas vão nos supermercados e olham os produtos que emitem mais ou menos gases, de carbono, ou que seja, e aí compram aqueles que são menores emissores. Há uma cultura já construída a partir, especialmente, das escolas primárias, dos cursos fundamentais. As crianças aqui já tratam esse tema com muita intensidade. Qual o papel que você vê do IDG como um grande disseminador de cultura no nosso país nesta questão ambiental e climática? Veja, José, eu acho que hoje essa é a temática central do nossos esforços todos no IDG e meu pessoalmente. Eu sempre acho que a gente deveria trabalhar conjugando cultura, natureza e ciência. E, noutra ordem, ciência como base de tudo que a gente está pensando em fazer de maneira responsável e consistente. Então, onde a gente pode atuar, levando proposições baseadas em ciência, nós estamos fazendo. Do Museu da Manhã e do Museu das Favelas e do Paço do Frevo que eu mencionei, nós estamos desenvolvendo aqui um projeto interessante, já há 3 anos, no Cais do Valongo, para trazer a natureza do local e a riqueza do local e as implicações desse lugar para a própria cidade do Rio de Janeiro, mas assinamos agora um projeto de um museu de meio ambiente dentro do Jardim Botânico, numa parceria com o Jardim Botânico e com a Shell, que também teremos oportunidade, aí sim, de focar nessas temáticas de mudanças, de emergência climática, de transição energética, de valorização da biodiversidade que está em risco. E temos algumas oportunidades no Rio Grande do Sul, começamos um projeto com o governo do estado para desenvolver um novo Museu da Educação, chamamos o Ricardo Henriques, um parceiro de longa data, para ser um curador, uma função nova que ele vai passar a desempenhar, para que a gente possa colocar a educação como uma ferramenta que pudesse amalgamar todas essas tentativas de ajuste no modus vivendi hoje. Eu acho que aqui no Brasil nós temos quase que uma sociopatia que já foi chamado de complexo de vira-lata, que eu acho que a gente continua a viver ou voltamos a viver intensamente. Eu estava conversando, eu faço parte, a semana passada eu estava em Galápagos com o presidente da Fundação BMW, que me convidou para fazer parte desse board, e ele pessoalmente me transmitia uma certa indignação com o Brasil, num bom sentido. Ele diz que na Alemanha todo mundo tem uma plaquinha solar, está preocupado, está fazendo isso, aquilo, está tentando mudar. É claro que a capacidade e as condições na Alemanha são diferentes, mas eles estão catando um pedacinho de sol. Aqui o Brasil tem sol para dar de pau. Na região Nordeste, a região mais pobre do país, o que não falta é sol. Aqui você tem no Rio Grande do Sul, tem sol, na Amazônia tem sol. Você vê o mapa solar de ontem que foi anunciado, é um espetáculo de riqueza. Se você for para qualquer lugar na costa brasileira, é um excesso de vento que chega a incomodar e a gente utiliza. Tem cursos d'água, tem marés elevadas ao longo da região do Equador, portanto, de Recife para cima, a mudança de marés na região de São Luís chega a 12 metros de altura. Isso é um potencial natural absurdo para transformar em energia. Portanto, a gente seria dono da transição energética no mundo com muita facilidade no Brasil, e a gente não tem lideranças políticas, eu diria também lideranças empresariais,
que pautem os políticos para essa mudança. O Brasil poderia estar na frente há décadas sobre essa mudança. Quando agora a Europa está se vendo na obrigação de mudar amanhã, a gente já deveria estar com soluções aqui desenvolvidas, com investimento em pesquisa, investimentos em ciência, onde as soluções já estivessem aqui, seja para transformar esse país, de fato, num país rapidamente autossustentável, seja para exportar tecnologia para esses que estão precisando. Então, eu acho que há uma morosidade, uma certa letargia na tomada de decisão a partir do negócio que a gente tem na mão. É um potencial absurdo que o país tem, de diversas formas, de mostrar como fazer. E, claro, nós temos alguns problemas. Né? Quando você fala desse jogo lá do mate, com o qual eu tive lá conversando com o curador, nós temos um parecido aqui no Museu da Manhã, que nós estamos hoje tratando com prioridade de trocar esses games para atualizá-los. Um deles é sobre essa pegada de carbono, como as pessoas podem responder um questionário, a partir dos seus hábitos, descobrir qual é a sua pegada de carbono. E no nosso game aqui, eu traduzo em quantidades de planetas que seriam necessários se todo mundo tivesse os seus hábitos que você respondeu ali. Então, por que hoje uma média brasileira significa 2,7 planetas se todo mundo tivesse o consumo médio, a pegada média de carbono de um brasileiro comum? 2,7 planetas. Nos Estados Unidos, a média chega a 9 planetas. Mas por que hoje é possível conviver nesse planeta dessa forma? Porque a África não consome 0,001, porque a Ásia consome 0,0 pouco. Então, essa compensação é feita e, mais uma vez, os mais privilegiados usufruem e gastam os ativos naturais em detrimento de outros que não gastam nada. Isso a gente pode traduzir numa injustiça climática, porque a pessoa que tem dinheiro e tem uma casa na beira da praia, quando o mar subir alguns metros, ele compra uma mansão no interior, compra uma mansão a 10 metros de altura a mais, está resolvido o problema. Quando hoje a gente diz que o carro que fumaça, um carro pobre, um carro velho, precisa absolutamente, imediatamente ser abandonado e trocado por um carro novo, o cara com posse já trocou por um carro elétrico, um carro híbrido. Isso não é problema para quem tem recurso, mas para quem não tem, passa a pagar novamente. Eu acho que essas mudanças devem, sim, nortear qualquer dirigente responsável de município, de estado ou de nação nesse próximo ano, nos próximos anos, porque além da gente ser prejudicado enquanto nação, enquanto qualidade de vida, nós estamos perdendo uma mega oportunidade, de fato, de nos tornarmos uma referência para o mundo. Aqui existe biodiversidade, aqui existe diversidade de fontes de energias naturais e que a gente usufrui ou utiliza muito pouco. Então, eu acho que é uma maneira, talvez, junto com esse apelo que Sávio colocou do candidato saber cantar 3 músicas, Marine, é perguntar o que é que ele vai fazer da riqueza natural do seu estado ou do seu país a partir da eleição. Isso é uma questão crucial, né? É uma questão crucial para que a gente não só resolva o problema do hoje, mas que a gente projete o país como um país responsável e potencialmente líder de uma mudança desse porte no planeta. Acho que a gente precisa, de fato, cobrar dos nossos candidatos, governadores, presidentes, deputados, senadores, o conhecimento mínimo do problema e para que o diagnóstico seja feito e que formulação de proposta terapêutica existe na cabeça de cada um deles, para que a gente possa estar alinhado. Mas eu penso que isto só será possível, eu acho que as mudanças, sabe, Piquet, eu não acredito muito mais em mudanças que venham de dentro para fora, não, do sistema político para o sistema coletivo. Eu penso que as soluções vão ter que vir de fora para dentro. Por isso, eu acho que o papel que o IDG, através dos equipamentos múltiplos que tem, deve cada vez mais garantir o acesso à criança, ao jovem, e mostrar de uma forma lúdica, com gamificação, de que maneira ele tem que entender o problema, da prevenção do problema, da promoção da saúde, para que ele possa influenciar o teu pai, a sua mãe, na hora do voto, de que isto é relevante para a sobrevivência dele quando adulto for. Então, eu penso que o papel que vocês têm exercido de abrir as portas dos seus equipamentos
as crianças das escolas públicas, fundamentalmente, que é o pobre. O pobre é que é o nosso problema, porque não tem acesso. A maioria da população, o Brasil é um país muito rico, mas a população é pobre, 80% da população é pobre e não tem acesso às coisas que os meninos mais ricos têm. Então, essas ações de abrir essas exposições, mas focar todos esses temas no aprendizado dessas crianças, e especialmente dos professores. Os professores são os multiplicadores de conhecimento. Essas são as figuras chaves para a transformação do Brasil nessa questão climática, e eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais programas como esse que estamos fazendo hoje aqui, para tentar chegar aos professores a informação, o dado e a comunicação bem feita para que eles possam transformar as crianças também. Cláudia Chaves, a sua pergunta é uma nova rodada, agora mais focada nessa questão ambiental, climática e de saúde, para que o nosso Piquet possa nos responder. Eu não ia falar ainda da questão climática, não. Eu queria fazer uma pergunta que eu nem preparei, mas estou pegando carona no que o Sávio disse, de o fato de vocês terem vindo da engenharia de ferrovias. As pessoas costumam brincar que os artistas, os profissionais de cultura, de ciências sociais, é o pessoal miçanga, né? Tem comunidade e tudo isso. Aí eu queria... Não é isso, Maria Elizabeth? São os fazedores de miçanga. E aí eu queria saber como é que você, engenheiro de ferrovia, que é uma coisa desbravadora, que tem que ser calculada metricamente, quando é que você virou a chave para aplicar o seu conhecimento técnico-científico nessa área de fazedor de miçanga? Que por essa sua exposição fica claro que você... Mas eu quero saber, o dia que você falou assim, sabe, esse negócio de fazer trem, né? Trilho, dormente, isso é muito chato. Como é que você fez essa passagem? Olha, Cláudia, é uma história longa, mas eu vou tentar encurtar aqui. Mas a verdade é assim, eu fui herdeiro de um sistema ferroviário, por um acaso, porque eu virei engenheiro do metrô do Recife, que se inspirou e fiz a formação no metrô de São Paulo, que até hoje exporta qualidade de serviço público para o mundo inteiro. Então foi na época da montagem da linha laranja, e a gente montou o metrô de Recife, de superfície, e eu conheci, de fato, foi uma grande escola para mim, da qualidade de serviço público que era prestado nesse serviço, né, no metrô. Do ponto de vista de limpeza, de manutenção preventiva, disso, daquilo. E no metrô, a gente tinha um slogan que dizia Metrô do Recife, solução social. Solução social por quê? Né? Porque você oferecia a oportunidade de dirigir o crescimento de uma cidade para uma determinada região, onde você pudesse oferecer qualidade de serviço público de transporte, de maneira que o cara pudesse morar a 50 minutos e vir com qualidade trabalhar no centro e voltar por uma tarifa justa. E nessa história eu me empolguei muito e terminou que eu ganhei uma bolsa no Japão em 1994. Eu fui estudar no Japão e quando eu voltei, eu fui estudar planejamento e transporte urbano. Quando eu voltei, me convidaram para dirigir a empresa de urbanização e aí eu comecei a interagir com o resto da cidade, com o patrimônio histórico. Eu coordenei a revitalização do Recife Antigo, um centro de memória. Foi daí que eu conheci a Fundação Roberto Marinho, montamos o Porto Digital, eu fui conselheiro 12 anos do Porto Digital, e o Porto Digital, por que num centro histórico? Para criar a ocupação dos prédios daquele centro histórico com a indústria limpa, que era o Porto Digital. Hoje gera mais de 9 mil empregos, é uma referência no mundo como um ecossistema construído ali. Quando eu fui para interagir com a Fundação, fizemos cores da cidade, projeto Monumenta com o Ministério da Cultura, eu já estava envolvido com a cultura a partir do patrimônio histórico, da restauração de patrimônio, da dinâmica cultural de um sítio que era abandonado, mas a cultura devolveu ao imaginário urbano das pessoas aquela área. E aquela área era insegurança só na cabeça das pessoas, porque não tinha um episódio criminal ali dentro, mas era escuro, era maltratado, era mal mantido. Então fizemos todo esse movimento pela cultura, inclusive colocando uma atividade na rua, que se chamava Dançando na Rua. Se você dança na rua, é porque aquele lugar é seguro, e as pessoas passaram a olhar de maneira diferente essa área abandonada da cidade. Daí eu vim a convite da Fundação Roberto Marinho para interagir com projetos
de patrimônio, de cultura, de educação e de meio ambiente. Vim para passar um ano e fiquei até hoje, já vão 23 anos. E nessa história fui me aprofundando nessa atuação de equipamentos de cultura, equipamentos de meio ambiente, tendo a educação como o meio principal de mudar a cabeça da moçada, né? Então, acho que foi por esse caminho e acho que eu me tornei um cidadão melhor depois da cultura. Não que eu abandonei a engenharia, porque a engenharia me ajuda, às vezes, até a colocar alguns amigos da cultura com o pé no chão, mas acho que ajuda nesse raciocínio de gestão, de melhorar a qualidade de gestão da nossa cultura. Muito bom. E virou um membro dessa tribo das miçangas, então, né, Cláudio? Elizabeth Breia, por favor. E nós é que ganhamos. Beth Breia, por favor. Bom, eu, como uma representante da comunidade da miçanga, eu só posso dizer que ninguém vive sem cultura, né? Então é por isso que esse povo das exatas acaba se aproximando de nós, né? Um pouco isso. Bom, o Darcy Ribeiro, quando fez o Museu do Índio em 53, uma das motivações dele, principal, era romper com o preconceito em relação aos povos indígenas, né? Então, eu acho que todo museu tem que ter uma proposta ligada à educação, ligada à mudança de comportamento. No caso do Museu do Amanhã, é claro que ele atende a esses requisitos, mas uma coisa que também chama muita atenção é a inclusão e a inserção que o Museu do Amanhã e o Mar também fizeram na localidade onde eles se instalaram, né? Vamos dizer assim. E isso provocou mudanças significativas nessa população do entorno, né? Mudança de educação, mudança de condições de vida. Eu gostaria, Piquet, se você poderia falar um pouquinho sobre essa experiência, porque os museus mais tradicionais eles se instalam, mas, em geral, um pouco de costas para essa comunidade aonde ele está instalado, né? Os interlocutores, pensa-se que os interlocutores são outros. E o Museu do Amanhã e o Mar, acho que foram experiências, no caso do Rio de Janeiro, um pouco pioneiras. Então, eu gostaria, se você pudesse, falar um pouco dessa experiência com o Museu do Amanhã, nesse sentido. Bom, Beth, obrigado. Essa foi uma das grandes experiências que nós tivemos, e experiências com resultados comprovados e para nós, parte do museu, de muito orgulho, porque nós, na verdade, começamos a interagir com nossos vizinhos, e a gente nunca chamou de entorno, porque a gente não é centro, a gente, inclusive, está na periferia da região portuária. A gente convidou as pessoas da comunidade vizinha da Providência, dos Pintos, do Morro da Conceição, para visitarem o Museu do Amanhã, primeiro como um gesto de pedido de licença, que a gente estava chegando depois deles. Segundo, explicar para eles o que é que significava aquilo ali, o que é que poderia trazer de benefícios para eles. Então, fizemos várias visitas com os curadores, com comunidades, com grupos das comunidades, com grupo de professores, com líderes de instituições do lugar, e fizemos isso com muita frequência. Fizemos uma festa de inauguração para a comunidade antes de abrir para o resto da sociedade. Eles foram recebidos, recebemos, acho que, num evento, quase 2.500 pessoas, e hoje nós temos um clube de vizinhos do Amanhã, que já somam mais de 5.000 vizinhos que têm a carteira de visitante do museu para ir qualquer dia do ano com um acompanhante, quando eles quiserem. E mais do que isso, nós contratamos quase 20% do nosso time ali da comunidade, como o próprio Chiquinho que eu mencionei. Nós temos um programa patrocinado pela Fundação Ende francesa, que chama-se Entre Museus. Nós recebemos 1.200 alunos da região, das 10 escolas da região por ano, para visitar o Museu do Amanhã e mais 24 museus do Rio de Janeiro, de várias ordens, municipais, estaduais e federais, com um mediador, com um historiador que conte um pouco, além do museu, da cidade, do bairro, da rua, do nome da rua, de maneira que esse projeto é um projeto riquíssimo para os jovens, para os professores, e agora tem um pedido das mães dos alunos de participarem desses programas. E nós estamos tentando ampliar para poder atendê-las. Então, essa forma da gente abrir e dar acesso e significado para essa comunidade vizinha surtiu muito efeito. Esse exemplo que eu dei do Chiquinho, na verdade, ele trabalhava numa empresa que nós contratamos da região. Era uma empresa de acompanhamento da comunidade, que eles chamavam de segurança, chamava Só Nós da Estiva,
que eram a Associação Cultural São Jorge da Estiva, que era um pessoal oriundo da Estiva do Porto. E assim começamos a interagir. Hoje, nós temos relação com pelo menos uma dezena de instituições da região. Quando nós instalamos o posto de vacinação, dividimos com a vizinha Faladeira, que fica na região. Quando nós distribuímos cestas básicas por cartões que nós captamos durante a pandemia, foi com essa comunidade que a gente distribuiu esses cartões, de maneira que a gente tem uma troca muito frequente e é o nosso termômetro do que está acontecendo em parte da cidade com essas pessoas que estão conosco. Então, essa foi a construção, essa foi a ideia, e eu digo assim, esse desenvolvimento de novos públicos, nós nos orgulhamos hoje de dizer que o Museu da Manhã, mais da metade do público não são habituais de museus. 20% declaram que nunca foram no museu antes. Então, é uma audiência nova, é uma oportunidade que se abre para visitar um museu e, certamente, quebrando esse medo de visitar um museu, porque normalmente o museu é olhado como um espaço para elite, eles possam visitar qualquer museu da cidade a partir dessa experiência no Museu da Manhã. Muito bom. André Marini, por favor. Vou pegar um gancho aqui nessa fala dos vizinhos, né, Piquet, que a gente conhece bem ali do Museu da Manhã, para falar do Museu das Favelas, agora um pouquinho, né, do novo projeto IDG. Em 2017, eu fui visitar lá, na época, recém-inaugurado o Museu de História e Cultura Afro-Americana, lá em Austin, que você conhece bem, para entender um pouco do propósito dele, né? Eles têm lá uma visita que começa por uma área muito dolorosa, né, da história, né, da escravidão, e depois você chega num outro momento com uma visão do futuro. E eu perguntei, né, então, para o diretor, e ele me disse que era importante passar por alguns momentos dolorosos do passado para poder olhar, para refletir o futuro. Aí eu queria entender um pouco do propósito do Museu das Favelas. A gente sabe que as favelas são tradicionalmente lugares de exclusão. Por outro lado, você mesmo falou agora há pouco que tem uma potência muito grande, cultural, social, econômica e até política nas favelas, né? Você acabou de dar esse depoimento. O que a gente pode esperar do Museu das Favelas? Como é que o Museu das Favelas pode contribuir para a valorização desses espaços das pessoas que moram nas favelas? André, eu acho que, primeiro, é o entendimento que nós temos de favela, por isso que a gente entrar nessa disputa, foi uma licitação pública no governo do estado de São Paulo, e saímos vencedores. Lá houve disputa, assim como houve aqui no Museu da Manhã, em todos os processos, mas nós resolvemos entrar lá pelo entendimento que esse é um tema pouco debatido, tem uma série de celeumas em volta, como o próprio José mencionou, uma certa vergonha do nome favela, chamar periferia, chamar quebrada, chamar comunidade, quando na verdade o símbolo da favela, se ela for bem trabalhado, o volume de ativos, de potência que existe, de criações, de tecnologias sociais e de demandas, claro, de acesso do serviço público que não há, eu acho que a gente pode transformar boa parte das cidades e a convivência entre nós todos. Não acredito numa cidade que não pensar em integrar as comunidades ou as favelas da sua cidade para um futuro próximo. Ou se integra ou não terá um futuro razoável, na minha maneira de ver. Não faz sentido você trabalhar com cidadãos de uma categoria e outro de quinta categoria numa favela que não tem nenhum acesso ao serviço público, né? E o pior, as pessoas acharem que as pessoas estão ali subindo 700, 800 degraus todo dia, sem acesso ao serviço público, porque querem, por alguma malandragem, por alguma coisa de algum subterfúgio ou até alguma ideologia. Na verdade, estão lá porque não tem outra opção. Não é que não tem opção que você possa destruir aqui, fazer uma cidade nova e levar todo mundo. Não, tem laços culturais, tem ativos que você não desfaz mais. Então, eu tive a oportunidade de ir a Medellín, a conhecer a história de Medellín, que foi uma história de muito sofrimento, né? Até o cúmulo de você chegar, numa semana, terem 450 assassinatos na Comuna 13 e as pessoas resolverem parar. Para tudo, suspende tudo, vamos fazer repactuar tudo, porque isso aqui vai para o inferno. Então, foi um movimento de lenços brancos e trazer todos os políticos, todos os empresários e até os delituosos traficantes para um acordo, né? Às vezes você falar isso, pegar um Fernandinho Beiramar, um Marcola, trazer para conversar aqui, fazer um pacto, um acordo de leniência com um cara desse, você pode ser acusado de conivente com crime. Pode ser que não. Pode ser que você traga algumas condições e dizer assim, amigo, você é um empreendedor demais, se você fizer isso aqui e não fizer aquilo,
talvez tenha um acordo aí para poder pacificar esse território, né? Trazer as condições. Você imagina que uma família dentro de uma comunidade que passa o fim de semana embaixo da mesa ouvindo tiroteio, acha que isso é tranquilo, isso é um trauma para o resto da vida. Se essas crianças que estão com 5, 10 anos ali, daqui a 30 anos vão ter o seu poder, seu pedaço de poder, e vão carregar esse trauma para o resto da vida. Então, eu acho que é muita insensibilidade, quase uma desumanidade, achar que a gente pode conviver com isso e achar que vai ser feliz, né? Não entendo como a felicidade de um cidadão de bem se não vê a felicidade desse entorno resolvida. Então, eu acho que o Estado tem que ter plano, sim, de integração dessas comunidades, dessas favelas, calcular e separar recursos para investir na integração, no acesso ao serviço público. Tem ideias e soluções mirabolantes fantásticas. Você, na curva de nível, você faz uma limpeza e coloca acesso de motocicleta com ambulância, com lixo, com correção. Então, tem vários tipos de intervenções. As bibliotecas parques de Medellín funcionam muito bem. Infelizmente, a daqui do Rio foi um desastre. Nós gerenciamos as bibliotecas parques, um dos projetos mais bonitos que eu gerenciei. Gastaram 90 milhões de reais, inaugurado dia 1º de abril de 2014, em dezembro já não tinha recurso para manter. Uma vergonha, uma vergonha. E uma vergonha porque frustra todo mundo que recebeu um equipamento de qualidade dentro da favela. Com menos de um ano já não tinha condições de manter. É uma covardia com esse pessoal. Então, nós decidimos entrar por achar que o amanhã das cidades depende dessa integração. E nós queremos muito aprender com esse pessoal no Museu das Favelas, que vai ser um museu diferente. Vai ter uma exposição, sim, mas vai ser um museu muito mais dinâmico de trazer esses ativos para serem mostrados na vitrine do Museu da Manhã, dentro de um palácio. E olha que eu recebi xingamento gravado de intelectuais paulistas que são radicalmente contra trazer a favela para dentro de um palácio. E eu acho exatamente o oposto. As pessoas precisam conhecer num lugar desse tudo que existe lá dentro, que eles não têm ideia do que acontece. Perfeito, perfeito. Muito boa iniciativa. Bom, Eduardo Rocha, já estamos chegando aqui, caminhando para o final do nosso encontro. A última pergunta sua e caminhada para o nosso Ricardo Piquet, por favor. Obrigado, José. É uma honra. Eu vou usar minha última pergunta também para me despedir e agradecer por essa oportunidade. Que momento mágico, né? E quem dera a gente possa reproduzir isso em outras instâncias. Eu vou tentar juntar um pouquinho, né, o tema trazido inicialmente pelo José, que foi de gestão, empreendedorismo, passando pelas miçangas da Cláudia, questão histórica da Darcy, e pegar as pessoas, né? Eu vou pegar um segmento dessa relação com as pessoas, entre o gestor e as pessoas, fazendo mais uma vez uma analogia entre o que ocorre na área da saúde e tentando trazer para a área das artes, da qual eu não faço parte, mas sou grande admirador. E me apropriando, talvez não indevidamente, espero, da noção aristotélica, né, da forma de atuação das pessoas, entre a teoria, a praxis e a poiesis, né, onde os artistas, os miçangueiros são os poéticos ou poetas, né, estão sempre criando, e os engenheiros são práticos, assim como nós na medicina temos os cirurgiões e os clínicos em áreas bastante diferentes, e todos eles em cima de uma teoria, que é o que dá o conhecimento, a revisão das nossas noções para que a gente melhore. Então, tentando juntar isso tudo no mesmo saco, eu ia te perguntar, já que existe um desafio muito grande dos gestores hospitalares, para pegar um segmento da saúde, com os seus artistas, né, que são os profissionais de saúde, não esquecendo daqueles que vêm da periferia, que andam de muito longe, pegam o trem para estar ali no horário de 7 da manhã, cuidando dos pacientes, os assistentes auxiliares de enfermagem, o pessoal da faxina. Então, isso é a vida de um hospital. Não é somente o cirurgião famoso, né? Na área das artes, como é que é a relação do gestor de museus, né, não somente o do Amanhã, com os artistas? Ainda mais nesse novo tempo que a geração de conteúdo, como você falou no início, não é tão direta quanto aquele que pintou aquele quadro que está exposto naquele local. Como é que é a relação e quais são os desafios para o gestor nessa relação com os artistas? Bom, Eduardo, eu começaria dizendo o seguinte, o que é que a gente entende como artista, né? Hoje, a cada ano, se produz mais conteúdo do que a humanidade produziu em todo o século passado. A cada ano você duplica essa produção. Então, artistas estão por todo canto, estão nas periferias, estão dentro das elites, estão em todo canto. Então,
existem artistas de todos os níveis, qualidades e profundidades. Mas falando de artistas populares têm suas dificuldades, como qualquer cidadão, dificuldade de acesso, dificuldade de atendimento, dificuldade de suporte para a sua vida, né? Eu diria que gestores culturais têm outra categoria, que já são empreendedores, de uma maneira geral precisam melhorar a sua qualidade de gestão dos seus projetos, da sua captação de recursos, prestação de contas. Isso é uma coisa que o artista acha chatérrimo, e é chato, mas é necessário se você não tem recurso próprio. Se é recurso dos outros, seja da empresa privada ou do governo, você tem que ter método para recolher recursos e prestar conta desses recursos que não são seus. Então, acho que do ponto de vista de gestão precisa uma série de melhorias em qualidade dessa gestão. Mas em relação ao cidadão, ao artista, eu acho que o artista é um cidadão iluminado que empresta no seu tempo integral ou parte do seu tempo para a melhoria da sua sociedade, produzindo a sua arte, a sua cultura, de qualquer forma. Então, pensando neles, eu pensaria nos mais necessitados, artistas e mais toda o entourage que acompanha uma produção artística que precisam ser assistidos pelo Estado. Eu tenho uma opinião sobre isso, aí eu vou sair dos artistas e dizer para qualquer cidadão, um dos grandes ativos brasileiros na área de saúde é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que um país como os Estados Unidos não tem, e choram por não ter. Na pandemia, vários assinaram documentos dizendo que não queriam ser entubados, porque se fossem, iam quebrar a família que eles estavam deixando, porque o patrimônio ia ser consumido por esses tratamentos. Aqui no Brasil tem um SUS, que eu acho que é outro ponto, Marine, para as nossas entrevistas com políticos, o que fazer do SUS ser um sucesso maior do que ser cuidado e, de fato, ser um exemplo de serviço público de saúde em todas as 5.800 cidades brasileiras. Eu acho que isso não pode ser perdido de vista, é por isso que nós hoje estamos interagindo de novo com a sociedade, por conta da vacina, por conta da ciência e por conta do SUS, né? Enquanto países desenvolvidos têm dificuldades de fazer fila para fazer vacinação, a gente já estava com isso na frente. Não fosse a infelicidade de uma gestão completamente incompetente para tratar desse tema durante a pandemia, nós já estaríamos integrados há bem mais tempo e dando exemplo para o mundo com muito menos baixas, né, e perdas na pandemia como nós tivemos. E o outro indício que você ter um artista, como você mencionou, do Aldir Blanc, que morrer em situações precárias de manutenção, é você ter para qualquer cidadão, não é só artista, uma condição mínima de dignidade. O cadastro único que você aporta recursos no cartão, você não dá condições, ou dá condições do cara ter uma saúde mínima, alimentação mínima e um lugar para morar, um lugar para viver, um teto para viver. Essa é a condição mínima que qualquer milionário, qualquer empresário não deveria abrir mão para ser feliz, para ter o seu negócio de sucesso, sabendo que tem gente do lado passando essa necessidade. Eu tenho uma avaliação aí que ontem eu estava discutindo, que se eu pudesse fazer algumas escolhas, Eduardo, eu decretaria no mundo a proibição da existência de bilionários. As pessoas não têm ideia do que significa um bilionário no mundo. 80% dos ativos do mundo pertencem a 2% da população. Isso não pode dar certo em lugar nenhum. Em lugar nenhum. A existência de um milionário é uma coisa, a existência de um bilionário é muito mais grave. É uma concentração que é impossível da pessoa se dar conta do mal que está fazendo ou da ausência de recursos para uma população enorme que vai estar ao lado dele. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que todos deveriam trabalhar por isso, porque se o sujeito tem uma condição favorável, como nós todos aqui somos privilegiados, de que adianta ter dinheiro para comprar um carro blindado, daqui a pouco vai ter que comprar um tubo de oxigênio, vai ter que comprar uma série de artefatos, colete israelense à prova de bala, e ter dinheiro, viver nessa condição. Então, eu acho que é uma consciência coletiva que precisa mudar, de cima para baixo, porque de baixo para cima existem chances, existem revoluções, existem movimentos, mas são necessários e vão acontecer quando nada acontece. Mas, naturalmente, se a consciência dos mais poderosos fosse nesse sentido, eu acho que a gente teria um SUS melhor, um cadastro único melhor, uma condição decente para todo mundo viver e você usufruir da sua riqueza como quisesse.
Eu acho que essas mudanças seriam necessárias para os artistas e para todos, na verdade, todos os cidadãos que convivem conosco nessa nossa cidade. Obrigado, Ricardo. Bem, estamos chegando ao final do nosso FIS 360 graus. Hoje, uma entrevista muito rica de informação, de dado, de cultura, de humanismo. E tivemos a honra de entrevistar Ricardo Piquet, presidente do IDG, que coordena uma série de equipamentos culturais no Brasil com a sua visão múltipla. Não poderia deixar de agradecer a presença de André Marini, de Cláudia Chaves, de Eduardo Rocha, de Maria Elizabeth Brea e do secretário de Turismo, Sávio Neves. Muito obrigado, Ricardo Piquet, pela sua generosidade de compartilhar seu conhecimento, sua sabedoria, seu humanismo, sua visão de mundo, seu empreendedorismo na área cultural com todos nós. Fiquem bem, com saúde, vida longa para todos nós e uma vida prazerosa para todos nós também. Obrigado e até a próxima vez, se Deus quiser e Ele há de querer. Obrigado.